Oi, pessoal! Bom, nós vamos continuar agora a nossa aula sobre a dinâmica dos nutrientes no solo. No primeiro vídeo, nós comentamos sobre os processos de síntese e intemperismo, sobre os processos de precipitação e dissociação. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de adsorção e desorção, né? Todas essas fases, né, todos esses processos, eles vão mostrar a interação da fase sólida com a solução do solo. O que difere? Os processos de adsorção e desorção eles são mais rápidos, né, do que os processos de intemperismo e síntese, por exemplo. Então, os nutrientes que estão estocados na fase sólida, adsorvidos, eles são mais prontamente disponíveis para as plantas do que aqueles que precisam ser solubilizados de um mineral, por exemplo. Então, é uma fração que está prontamente disponível para ser absorvida pela planta, aqueles elementos que estão adsorvidos, né, mas não fixados. Então, a gente tem os processos de adsorção, que seria a retenção, né, a retenção dos nutrientes na fase sólida do solo, e os processos de desorção, que são os processos de saída desse nutriente da fase sólida e voltando para a solução, né? Por como que eles estão retidos aqui? Por diferença de carga. Então eu tenho uma partícula de carga positiva, vai reter aqueles elementos químicos de carga negativa. Eu tenho uma partícula de carga negativa, vai reter aqueles elementos químicos de carga positiva. Num primeiro momento, isso é reversível, é um processo reversível, então o elemento químico vem e se adsorve, né? O processo de adsorção é um processo de interação face a face entre o coloide e o nutriente. Eles vêm e interagem por diferença de carga. Alguns elementos químicos, não são todos que são capazes de fazer isso, né? Depende, a gente conversou um pouquinho sobre isso lá na aula química antes da química do solo. Alguns elementos químicos, eles são capazes de fazer ligação covalente. E eles fazem ligação covalente com aqueles grupos que estão na superfície da argila, né? E aí a gente pode ter a formação de formas não lábeis dos nutrientes. O que são formas não lábeis? São formas que não estão prontamente disponíveis. Então vamos pegar o exemplo do fósforo, né? O fósforo, num primeiro momento, ele vai ser retido pela argila de carga positiva, porque ele é um elemento de carga negativa. Num primeiro momento, é só uma absorção que é reversível, esse elemento pode voltar para a solução do solo. Porém, a tendência dele, né, desse elemento, é fazer uma ligação de esfera interna com aquelas cargas formadas por protonação. E a partir do momento que tem a formação dessa ligação de esfera interna, esse fósforo ele deixa de estar disponível. Então ele deixa de, vamos supor que a concentração de íons aqui na solução do solo reduza, esse fósforo ele não vai voltar para a solução, porque ele está ligado de forma covalente. Então ele está aí aqui na forma que a gente chama de não lábio, né? Além dessa fixação que a gente chama de alguns elementos que acontecem, né? Eu dei aqui o exemplo do fósforo, a gente poderia também citar o exemplo da fixação de potássio e da fixação de amônio, né? Naquelas argilas do tipo 2:1, um pouco menos intemperizadas, que a gente já comentou nos vídeos anteriores, poderia citar como exemplo também esse processo, tá? Então, aqueles processos que levam a uma retenção do nutriente e ele não está disponível mais, né, para ser absorvido, não está em equilíbrio com a concentração dele na solução, a gente vai cair nessa parte aqui, que são os elementos que estão fixados ou na forma não lábil, né? E além disso também a gente tem a formação dos complexos orgânicos, que a gente já viu. Esses complexos orgânicos eles vão reduzir, né, a concentração, a atividade desses elementos na solução do solo, né, dependendo aí, claro, do elemento que vai estar complexado. Então, a gente vai ter uma partícula de matéria orgânica com carga negativa retendo algum elemento químico de carga positiva, né? E isso vai reduzir a concentração desse nutriente na solução do solo. Algumas vezes esses complexos eles são mais estáveis, né? Isso também tem muito a ver com o tipo de ligação química que acontece. Então, algumas vezes esses complexos eles são mais estáveis e não estão prontamente disponíveis para as plantas, tá? Então, por isso que aqui a gente tem outras etapas, né? Além de ter essa interação do colóide e solução, a gente pode vir ainda para essas outras etapas. Bom, então, o que a gente precisa ter entendido até aqui? Que os processos de adsorção e desorção
são processos de interação daqueles elementos químicos que estão em solução com a fase sólida, né? A fase sólida retém esses elementos químicos na superfície dela por uma diferença de carga. Então, a gente tem uma carga negativa no colóide, vai reter aqueles íons de carga positiva. A gente tem carga positiva no colóide, vai reter aqueles elementos que têm carga negativa. É um processo geralmente reversível, então vamos pegar o potássio, por exemplo, né? O potássio sai da solução e vai ficar absorvido nas argilas de carga negativa. À medida que a concentração de potássio em solução diminui, a gente pode ter o processo de desorção para a gente atingir de novo esse equilíbrio, né? Então, existe uma proporção, existe um equilíbrio, da mesma forma que a gente comenta para a constante de solubilidade que tem aqui, né? Que vai fazer com que à medida que os elementos químicos vão sendo retirados da solução, a gente vai tendo novo processo de intemperismo. Da mesma forma, à medida que os nutrientes são retirados de solução aqui, a gente vai favorecendo o processo de desorção, porque, de novo, existe um equilíbrio, existe uma proporção que é mantida entre a concentração de nutrientes na solução do solo e a quantidade de nutrientes que eu tenho retido no colóide, né? Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu vou repetir. Esse equilíbrio, gente, não quer dizer que eu tenha proporções iguais, não quer dizer que eu tenha a mesma quantidade de potássio em solução que eu tenho retido no colóide, né? Eu geralmente vou ter muito mais nutriente armazenado na fase sólida do que em solução. A solução do solo, na verdade, gente, ela é um reflexo de tudo que a gente tem na fase sólida, né? Mas ela é como se fosse uma pequena amostra. A gente, então, tem quantidades muito maiores retidas na fase sólida do que disponibilizados em solução. Mas a gente não consegue falar muito nessa magnitude porque ela varia de nutriente para nutriente e para o mesmo nutriente a gente pode ter essa variação também em função do tipo de carga que a gente tem, da quantidade de carga, né? Então, aquele solo que tem uma CTC muito mais elevada, é claro que ele vai conseguir estocar muito mais aqueles nutrientes catiônicos do que um solo que tem uma CTC mais baixa. Então, tem muitos fatores que vão estar atuando aí. Só é importante a gente ter em mente que a reserva de nutrientes não é na solução, a reserva de nutrientes, ela está justamente na fase sólida, né? E essa fração que está adsorvida é uma fração muito importante para a gente enquanto agrônomo, porque é ela que vai fornecer nutriente naquele ciclo da cultura, né? A grande parte do nutriente que a cultura vai absorver é decorrente desse processo aqui, tá? Só um último comentário. A importância desse processo, ela é variável também em função do nutriente. Então, a gente tem nutrientes que grande parte dele vão estar retidos aí no colóide, né? Ele está na forma mineral e está retido aí na fração mineral. Mas a gente também tem nutrientes que eles não estão tão retidos assim, né? E que eles ficam, por exemplo, compondo compostos orgânicos do solo, tá? É o caso do nitrogênio, por exemplo, né? A gente tem mais de 90% do nitrogênio na forma orgânica, né? Então ele precisa sofrer processo de mineralização muitas vezes para disponibilizar esse nutriente. A gente ainda não conversou sobre isso, mas nós vamos falar sobre isso nessa aula ainda, né? Talvez não nesse vídeo, mas ainda nessa aula. Percebam então que a importância de cada um desses processos varia um pouco também com o nutriente específico que a gente está conversando sobre, né? Mas a ideia dessa aula não é a gente conversar sobre cada nutriente, mas sim mostrar para vocês uma visão geral de todos os processos que estão acontecendo, tá certo? Bom, o que vai afetar os processos de adsorção e desorção? Então, a gente tem várias coisas aí, né? E a gente vai trazer algumas delas, que são a área superficial específica, o tipo e a densidade das cargas. Então, quanto eu tenho de CTC, qual foi o processo que levou à formação dessa carga, né? Essas são questões que vão determinar muito essa questão da adsorção e desorção. A interação do adsorvente com o adsorbato, quer dizer, a gente tem íons que são mais facilmente retidos, né? A gente tem íons que fazem ligação covalente, a gente tem íons que eles têm alta carga, então eles acabam ficando mais por ter alta carga. A gente tem íons que são perdidos com mais facilidade por ter uma carga mais baixa. Então a gente não é só olhar para a fase sólida, né? Para a gente conseguir entender essa dinâmica, a gente não pode só olhar para a fase sólida. A gente precisa também olhar para a solução e entender como é o íon, né?
que está sendo retido. Como é esse nutriente em questão. Então, como que é o nitrogênio, como é que é o fósforo, como é que é o potássio, que carga que esses elementos químicos têm, que tipo de ligação química que eles fazem, né? Tudo isso vai ser muito importante para a gente entender a dinâmica de nutrientes, tá? E percebam, gente, que a partir dessas especificidades, a gente vai traçando as estratégias de manejo, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu não vou explicar, é só para despertar a curiosidade em vocês mesmos, né? Eu não vou explicar, mas a gente vai comentar sobre isso mais para frente na disciplina. A gente parcela a adubação potássica em 2, 3 vezes, né? A gente coloca potássio na hora de plantar, a gente coloca potássio em cobertura, a mesma coisa para o nitrogênio, né? E o fósforo a gente coloca na cova de uma vez só, né? A gente coloca no suco de plantio de uma vez só. Por que que é assim? Isso tem tudo a ver com o tipo de ligação química que esses elementos fazem, com a dinâmica desses elementos químicos no solo, tá? Então, por que que eu tô falando isso? Para vocês entenderem que sim, tem várias coisas que a gente precisa saber sobre as argilas, mas a gente também tem que olhar para quem é o elemento químico, né, ou o nutriente que a gente tá avaliando. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a superfície específica, né? Quando a gente estava lá na aula sobre fase sólida do solo, eu mostrei um pouco disso para vocês, mas é bom a gente relembrar, né? Então, a área superficial específica da areia, ela é muito menor do que a área superficial específica da argila. Por que que é assim? Bom, vamos pensar se a gente pegasse 1 grama, né, ou um peso determinado de argila e um peso determinado de areia, né? Então, aqui está representado por esse cubo. Em termos de peso, né, de massa, a gente vai ter a mesma quantidade de areia e de argila. Mas percebam que aqui na areia, por ser uma partícula grande, a gente só vai ter as faces que a gente vai ter para adsorção de alguma coisa, são essas aqui, né, que a gente está vendo aqui. Ao passo que na argila a gente vai ter todas essas mesmas faces, né, que a gente tem se fosse areia, mas também vai ter todas as de dentro, né? Então, quer dizer, por ser uma partícula muito menor, a quantidade de superfície que a gente tem é muito maior. Então, esse já é um ponto, né? A área superficial específica. E aí, quando a gente fala de argila, a gente vai ter uma área superficial específica muito maior do que quando a gente fala de areia, né? Tá, a gente consegue ver aqui, tá vendo? Ó, 0,1 metros quadrados por grama e aqui de 5 a 800, né? Gente, por que que quando a gente fala de argila, a gente tem essa variação tão grande, de 5 a 800? Porque a gente tem argilas e argilas, a gente já conversou sobre isso aqui, né? Se eu estiver falando de uma argila 2:1, ela que não tem colapsamento da estrutura, ela vai ter retenção de íons, tanto na borda como na entrecamada, né? Como naquele espaço entre as estruturas 2:1. Quando a gente fala de argila 1:1, a gente já não tem isso, né? A gente sabe que a entrecamada é bloqueada, né? De novo o exemplo da bolacha. 2:1, bolacha, 2 bolachas e o recheio, uma bolacha recheada comum, 1:1, uma bolacha e um recheio, e isso faria com que uma bolacha grudasse na outra, né? Então a gente não tem aquela entrecamada como espaço para retenção de íons, certo? Então, eu preciso olhar a quantidade de argila, mas eu preciso olhar também o tipo de argila para a gente ter uma ideia da área superficial específica. Bom, e aí a gente tem a área superficial específica, né, de alguns óxidos, e, enfim, humus, caulinita, né? A gente vê aí que o humus tem uma superfície específica muito elevada, né? Então, uma importância muito grande aí do humus por esses processos de retenção de elementos químicos, né? Geralmente, gente, para aqueles elementos, para aqueles minerais que não são expansíveis, né? Ou que tem alto grau de cristalinidade, a gente vai ter uma menor área superficial específica. Então, a montimorilonita, por exemplo, né? Ela tem uma elevada área superficial específica. O que a gente sabe sobre a montimorilonita? Ela é um tipo de esmectita, então ela é uma argila expansível, né? Que ela incha e contrai. Ela tem água, ela incha, não tem água, ela contrai. E isso faz com que a gente tenha uma elevação da superfície específica, porque a gente tem a parte da entrecamada para fazer a retenção de nutrientes, tá?
O grau de cristalinidade é um fator bastante importante também. Quando a gente fala de óxidos, né, a gente tem uma variação muito grande de grau de cristalinidade e, portanto, de superfície específica. Bom, a gente já conversou sobre essas coisas, né? Eu só vou apontar nessa tabela a questão da CTC para a gente se lembrar que quando a gente está falando de caulinita, a gente tem uma CTC muito menor do que quando a gente está falando de minerais 2:1 e do que do humus, né? Se a gente tivesse aqui os óxidos, a gente ia ver uma CTC menor ainda, né? Então, só lembrando que existem variações aí em função do tipo de mineral que a gente tem no solo para superfície específica e também para CTC, tá? Aí a área superficial específica, né, de alguns solos, só para vocês observarem como existe uma relação entre matéria orgânica e superfície específica, né? Se a gente olhar aqui, olha, o solo com maior matéria orgânica, esse último aqui, ele é também o de maior superfície específica. Depois esse, também depois esse, né? Esse daqui depois, esse aqui depois. Então, vocês percebam que a relação que tem entre matéria orgânica do solo e superfície específica. Quanto mais a gente aumenta a matéria orgânica do solo, mais a gente aumenta a superfície específica. Quando a gente está em minerais 2:1, principalmente esmectitas, a gente tem uma área superficial específica maior do que quando a gente está no mineral 1:1, né? Bom, o tipo de carga é um outro fator que é muito importante também quando a gente pensa nos processos de adsorção e desorção. A gente precisa olhar a superfície específica, mas eu também preciso olhar o tipo e a densidade de carga. E quais são os possíveis tipos de carga? A gente tem carga formada por substituição isomórfica, né? Nós já vimos esse processo. Sai o silício do tetraedro, entra o alumínio no lugar e isso gera carga, né? Ou lá no octaedro sai o alumínio e entra o ferro 2 ou entra o magnésio 2, né? E isso também vai gerar carga, né? Aqueles minerais que têm carga gerada por substituição isomórfica, eles têm, como a gente já falou muitas vezes, uma CTC muito mais elevada do que aqueles minerais que têm carga gerada por processo de protonação e desprotonação, né? Que são as cargas dependentes de pH. A diferença desses processos de geração de carga não está só na quantidade de carga que é gerada, mas também no tipo de ligação química que é possível ser feito quando tem um tipo de processo de geração de carga ou outro, né? Os processos de substituição isomórfica, eles geralmente acontecem dentro, né, da estrutura do mineral. Então, quando o elemento químico se aproxima do mineral, ele dificilmente vai ter uma interação face a face, né? Salvo algumas exceções, né? O caso, por exemplo, do potássio, o caso do amônio, quando ele se liga com a carga gerada na lâmina tetraedral, né? Então, esses elementos químicos, às vezes, podem sim fazer uma ligação de esfera interna, a gente já viu isso, né? Por perder a água de hidratação, quando ele se aproxima dessa carga gerada na lâmina tetraedral. Mas, de forma geral, a carga gerada por substituição isomórfica, ela vai levar a ligações mais eletrostáticas, então a ligações mais por diferença de carga. A gente tem essa estrutura aqui com uma carga negativa, ela vai atrair íons de carga positiva, mas sem que a gente gere uma ligação de esfera interna. Então, geralmente, a ligação dos elementos químicos nas argilas 2:1 são ligações iônicas e não ligações covalentes, com a exceção que a gente já comentou do potássio e do amônio, naquelas argilas que tem muita carga e muita carga na lâmina tetraedral gerada por substituição isomórfica. Bom, um segundo tipo de carga que é muito mais importante para nós, né, que estamos aqui na região do Cerrado, mesmo para nós que estamos no Brasil de uma forma geral, é um processo de formação de carga mais importante, né? É a carga gerada por protonação e desprotonação, que são as cargas que são dependentes dos valores de pH do solo. Bom, só para a gente relembrar, né, como é que funciona isso, os minerais, eles têm alguns minerais, os óxidos e as caulinitas no caso, né, e a matéria orgânica também, eles têm grupos OH de superfície, né, e esses grupos podem ter processo de dissociação do H+, então de saída do H+, olha, então eu tô aqui com H,
de saída do H+, e geração de carga negativa. Quando o pH aumenta, né? O que vai acontecer quando o pH aumenta? O pH aumentou, H+ diminuiu. H+ diminuiu, automaticamente eu tenho que aumentar o H-, né? Lembrem-se que a concentração de H+ com OH-, ela tem que ser 10 a menos 14. Então, se eu diminuo a concentração de um, automaticamente eu elevo a concentração do outro, né? Então, a gente diminuiu o H+, a gente aumentou o OH-, esse OH vem e reage com esse H+ que tá aqui, forma uma molécula de água, né? H+ com OH-, água, e a gente gera uma carga negativa. Então, isso é o que acontece quando o valor de pH do solo é mais alto do que o valor de PCZ daquele mineral. Então, vamos pegar um caso de um óxido que tenha um PCZ de 8, né? Se o pH do solo for igual a 8, o óxido vai estar sem carga. Esse é o momento que ele está sem carga. Se o valor de pH do solo for maior do que 8, isso significa que a gente vai ter menos H+, né? Então, eu tenho uma concentração menor de H+, do que seria necessário para deixar esse óxido sem carga, né? Como eu tenho menos H+, eu vou ter, então, a carga negativa, certo? Ao contrário, gente, se eu diminuo o pH, então se o pH é menor do que o PCZ do mineral, né? Vamos supor um mineral de PCZ 8 e o pH do solo está em 6, que é um valor bem comum de pH do solo. Nessa situação, a gente vai ter uma concentração de H+ mais alta do que aquela que seria necessária para a gente deixar o óxido sem carga, né? Nesse caso, então, eu vou ter mais H+ do que seria necessário. E aí eu vou levar a um processo de protonação, né? Por quê? Porque o H+ vai entrar, vai interagir aqui, ó, e vai gerar uma carga positiva. Protonação, próton, carga positiva, protonação, desenvolvimento de carga positiva no mineral. Desprotonação, carga negativa, tá? Só um comentário, gente. Percebam, eu dei um exemplo onde o PCZ do óxido era 8, né? Então, o pH do solo, para que o óxido esteja sem carga, precisa ser 8. Professora, e se o pH for 7,5? Bom, gente, se o pH for 7,5, não é comum, né? A gente já falou que o pH ideal dos solos é 6, 6,5, então a gente vai elevar o pH do solo para essa faixa e não mais do que isso, né? Para a gente garantir uma boa disponibilidade de todos os elementos químicos que são nutrientes de planta. Mas o que eu quero que vocês observem é que às vezes o pH do solo ele pode estar básico, né? Então, nesse caso, se o PCZ fosse 8, né, no exemplo hipotético que eu dei aqui, de um óxido com PCZ 8, se o pH tivesse em 7,5, nós estaríamos num pH básico, né? Porém, com processo de protonação. Por quê? Porque o pH é menor do que o valor de PCZ do mineral. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho um valor de pH menor do que o valor de PCZ. E o mineral vai estar protonado. Entendam, não depende de dizer se está ácido ou se está básico. A gente tem que comparar com o valor de PCZ do mineral. E isso é muito específico para cada mineral, né? Por quê? Porque como a gente viu, eu dei um exemplo de um óxido que tem PCZ 8. Realmente nós temos esse óxido, né? São óxidos amorfos, eles geralmente têm o PCZ de 8, sim. Mas a goethita, por exemplo, o PCZ dela é 6,7. E a caulinita, o PCZ é 3,5. Então, cada mineral tem um valor de PCZ, né? O fato de um óxido estar protonado num pH de 7,5 não quer dizer que todos os óxidos vão estar protonados num pH de 7,5, que as argilas vão estar protonadas nesse pH, né? Aqui nesse exemplo, a gente só vai ter a protonação da caulinita em valores de pH mais baixo do que 3,5, né? Quer dizer, é muito difícil a gente ter a caulinita no solo, gente, com carga positiva, né? São exceções, raríssimas exceções mesmo, onde a gente chega nesses valores de pH do solo. O mais comum é que ela esteja com carga negativa. Quanto de carga negativa ela vai ter? Depende, né, do que? Depende de quanto de pH eu tenho. Quanto mais alto for o pH, mais carga negativa vai ter na caulinita, né? Disponível para troca. Percebam, aqui na caulinita, olha, eu tenho H+, fazendo ligação de esfera interna. Então, essa carga aqui está bloqueada, ela não está disponível, né?
para troca, essa carga aqui está disponível para troca, certo? Se eu aumentar um pouco mais o pH, eu provavelmente vou tirar esse H+, que está aqui, vou aumentar a CTC. E se eu diminuir o pH? Se eu diminuir o pH, eu vou diminuir a CTC. Por quê? Porque eu vou aumentar a concentração de H+. Ah, professora, mas vai continuar existindo essa carga. Tudo bem, gente, mas ela vai estar bloqueada com H+. E a gente já viu que a ligação do oxigênio com o H+, é uma ligação do tipo ligação de esfera interna, é uma ligação covalente, né? Então, o que significa isso? Significa que se a gente fizer uma adubação com potássio nesse solo, o potássio ele vai poder ficar retido nessas cargas aqui da caulinita, mas não nessas aqui, tá? Então, se a gente tiver uma situação onde o pH da solução do solo é 4,5, por exemplo, né, a gente vai estar mais perto do PCZ da caulinita e, portanto, a gente vai ter uma quantidade maior de H+ aqui. Se a gente aumentar a quantidade de H+, eu vou bloquear muitos sítios de troca e vou deixar a CTC, então, menor. Gente, por que a gente fala que a CTC é menor? Porque quando a gente fala em CTC, eu estou falando da capacidade de trocar cátions, certo? Se a carga está bloqueada, tem como trocar cátions? Não tem como, né? Então, por isso que a gente não põe no conceito de CTC aquelas cargas que estão bloqueadas. A gente vai ver depois que existem dois conceitos de CTC, CTC efetivo e CTC potencial, tá? E nenhum deles até a gente fala sobre isso sim. Mas eu não quero entrar nesse assunto agora. O que eu quero que vocês tenham em mente é que tem H+, a carga está bloqueada. E quanto mais perto do PCZ, do mineral, tiver o pH do solo, menos carga ele vai ter. À medida que o pH do solo vai se afastando do valor de PCZ, o mineral vai desenvolvendo carga. Qual o sinal dessa carga? Depende, né? No caso dos minerais que têm carga dependente de pH, o tipo de carga vai depender do valor de pH em relação ao valor de PCZ, como a gente já comentou, né? Vamos pegar uma situação onde a gente diminuiu o pH do solo para 4,5. O que vai acontecer? Eu vou bloquear mais cargas aqui na caulinita, tá? Então, o pH está 4,5, eu estou com uma grande parte da caulinita com as cargas bloqueadas e tem uma outra parte que está disponível. Se eu fizer uma adubação potássica, aonde que eu vou ter potássio retido? Só nessas cargas que estão disponíveis. Então, é por isso, gente, que a gente faz a calagem antes de fazer a adubação. Imagine que a gente está num solo muito oxídico, né, que tem uma CTC muito baixa. Se o pH do solo estiver mais baixo, eu vou ter ou cargas positivas ou vou ter o solo com menos carga. Eu tenho carga negativa também? Sempre vou ter na caulinita, né? Na matéria orgânica. Mas, à medida que o pH do solo for aumentando, eu vou aumentando também a quantidade de cargas, porque eu vou retirando esses H+ que estão aqui. Por que eu retiro o H+ mesmo? Porque eu aumento o pH, eu aumento a concentração de OH-, e aí o OH-, ele sim é capaz de tirar o H+ daqui, tá? Então, se a gente tiver com tudo isso aqui cheio de H+, e colocar potássio, o potássio não vai conseguir tirar o H+. Mas se eu aumentar o pH do solo e colocar hidroxila no sistema, aí sim, essa carga vai ser liberada. E aí, depois, né, posteriormente, o potássio pode entrar. Então, isso, percebem, gente? Por que a gente tem que fazer a calagem antes de fazer a adubação? Como que eu vou colocar potássio no solo se eu não tenho espaço para segurar, né? Não tenho, aqueles solos que têm carga dependente de pH, quanto mais baixo for o pH, menos carga negativa esse solo vai ter. Então, eu preciso primeiro aumentar a quantidade de carga negativa para ter onde estocar aqueles nutrientes que eu vou colocar para depois exatamente fazer a adubação, tá? Então, aí só para vocês começarem a entender a importância da gente fazer a calagem antes de fazer a adubação. E só para finalizar essa parte de cargas, eu gostaria de lembrar a vocês que a gente tem ao mesmo tempo, né, nos nossos solos, partículas carregadas positivamente e partículas carregadas negativamente. Então, alguns óxidos, aqueles óxidos amorfos, a goetita, elas tendem a estar com carga positiva. Por quê? Porque o valor de PCZ é elevado e maior do que 6,5, que é o pH, o máximo que a gente geralmente chega quando a gente faz a calagem. Então, eles geralmente vão estar com carga positiva. Ao contrário, né, a caulinita, ela vai estar com carga negativa. Agora, quanto de carga vai ter, isso vai depender um pouco do pH, né? Então, quanto mais a gente aumenta o pH, mais a gente tira H+, mais a gente desprotona, né? E quanto mais a gente desprotona, mais carga negativa a gente desenvolve.
Bom, a gente até aqui falou sobre PCZ dos minerais, mas a gente não falou sobre PCZ do solo. O que seria o PCZ do solo? Bom, o PCZ do mineral é um valor de pH no qual a carga daquele mineral é igual a zero, né? E o que é o PCZ do solo? O PCZ do solo é um conceito um pouquinho diferente, gente. O PCZ do solo é um valor de pH no qual o somatório de cargas positivas é igual ao somatório de cargas negativas, tá? Então, imaginem, vamos voltar aqui nessa imagem. Imaginem que a gente tivesse aqui uma situação onde a gente tivesse só essa carga positiva aqui no óxido, mas a gente tivesse tudo isso aqui com H+, e tivesse só uma carga negativa, tá? Quando a gente tiver essa situação, a gente vai estar no valor de PCZ do solo. Por quê? Porque eu vou ter uma carga positiva no óxido e uma carga negativa na caulinita. Quer dizer, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, tá? Então, isso é o valor de PCZ do solo. E isso vai fazer com que haja uma atração entre partículas de carga positiva e partículas de carga negativa, tá? Então, as argilas de carga oposta, elas se atraem e formam uma estrutura diferenciada, como a gente já comentou, né, quando a gente estava falando sobre as fases do solo, mas a gente vai comentar de novo sobre isso daqui a pouco também, tá? Bom, a gente já viu, né, essa questão aí das cargas, só mais uma vez, isso aqui para, né, vocês têm que decorar, né, de tanto vocês verem, eu espero que vocês acabem decorando essa informação, né. A gente tem os minerais 2:1 com muito mais CTC do que a caulinita, e a caulinita com mais CTC do que os óxidos, né, e a matéria orgânica com uma CTC muito elevada, que às vezes é maior, inclusive, do que a CTC dos minerais 2:1, tá? Então, de novo, gente, reforçando a importância da gente aumentar o teor de matéria orgânica naqueles solos que são muito oxídicos, né, muito cauliníticos. E isso vai melhorar tanto a questão da retenção de nutrientes como a questão da retenção de água, né? Eu já falei aqui, mas eu repito, né? A água é um dipolo, então ela tem carga e ela vai ser retida nas partículas, assim como os íons são retidos nas partículas. Então, quanto mais carga a gente tiver, mais retenção de água a gente tem, certo? Seja pela face negativa, seja pela face positiva dela. Bom, a gente comentou um pouco, né, sobre a questão das cargas, do tipo de carga, da densidade de carga, e agora nós vamos falar sobre a interação adsorvente-adsorbato. A gente precisa lembrar que existem dois tipos de interação da fase dos íons que estão na fase líquida, né, com a fase sólida. A gente pode ter ligações que são de esfera externa, então a gente tem o íon, esse íon está envolto por moléculas de água, né, e ele é atraído pela superfície do colóide por diferença de carga, né? Então a gente tem aqui no caso um íon de carga positiva envolto por moléculas de água sendo atraído para a argila. Isso seria uma ligação de esfera externa, uma ligação iônica, né? Algumas vezes a gente tem também a perda da água de hidratação e a formação de um complexo de esfera interna, né, ou de ligação covalente, né? Isso é importantíssimo para falar sobre a disponibilidade do nutriente. Então, se ele faz ligação de esfera interna, se ele faz ligação de esfera externa, isso determina muito de se ele vai estar disponível para a planta ou não, né? E o que vai afetar se a gente vai ter um tipo de ligação ou outra? Então, uma questão muito importante é a distância entre a carga do colóide e o íon, né? A gente já comentou que naqueles minerais que têm carga de substituição isomórfica é mais difícil da gente ter ligação covalente. Por quê? Porque a carga é interna, né? Então, salvo casos específicos, salvo algumas exceções, o que vai acontecer é a carga está interna, ele vai ter uma atração pelo íon, mas eles não têm proximidade. A distância da superfície do colóide para o íon é grande e isso faz com que eles não consigam estabelecer uma ligação de esfera interna, tá? Então, a distância é uma questão. O próprio íon, né? Quem é o íon é um outro ponto muito importante, porque a gente sabe, por exemplo, que o H+ pode fazer ligação covalente com alguns grupos, né, das argilas 1:1 e dos óxidos e da matéria orgânica do solo. Enquanto o cálcio, o magnésio, eles já não são elementos químicos que não têm tendência
de fazer ligação covalente, ligação de esfera interna. Então, quem é o íon? É um outro ponto muito importante. Qual é a carga desse íon, né? A gente já viu que quanto mais carga o íon tiver, mais retido ele vai ficar, né? Para aqueles íons que fazem ligação iônica, ligação de esfera externa, quanto mais alta a carga, maior a retenção. Então a gente tem ferro, a gente tem alumínio sendo mais absorvido do que cálcio, do que magnésio, né? Que é mais absorvido do que potássio e do que sódio. Um outro ponto importante para aqueles íons que têm a mesma carga é o raio hidratado, né? Tudo que a gente está falando aqui a gente já conversou, tá, pessoal? Mas a gente vai relembrando, né? Por que mesmo, gente, do raio hidratado? Porque aqueles elementos químicos que têm um raio hidratado maior, o núcleo, que é onde está a carga, né, a carga positiva do elemento, vai estar mais longe. Então, quanto mais distante a gente tiver a carga do núcleo da partícula de argila, menor a força de interação. E é por isso que aqueles elementos químicos que têm maior raio hidratado, ou seja, que estão mais protegidos, né, pelas moléculas de água, eles vão se ligar mais fracamente. Então a gente tem o sódio se ligando mais fracamente que o potássio. Por quê? Porque o sódio tem um raio hidratado maior. A gente tem o magnésio se ligando mais fracamente que o cálcio. Por quê? De novo, né? Porque o magnésio tem um raio hidratado maior. Então, esse é um outro ponto importante, só com essa ressalva de que a importância do raio hidratado, ela é só para aqueles íons que têm a mesma carga. Se eu vou comparar um que tem carga 2 com um que tem carga 1, e os dois fazem ligação iônica, então o que tem carga 2 vai ficar mais retido, né? Mas se eu tô falando de dois íons que têm a mesma carga, como o sódio e o potássio, como o cálcio e o magnésio, o raio hidratado é um parâmetro importante, né? E quais são um outro aspecto que a gente precisa entender é quem são os íons que estão presentes na solução, né? Se eu tiver uma solução com mais sódio e um pouco de cálcio e magnésio, eles têm preferência, cálcio e magnésio têm preferência. Agora, se eu estou numa solução que tem muito alumínio, né, que tem muito ferro, esses íons vão se ligar, eles têm preferência em relação a cálcio e magnésio, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho isso também. E isso vai depender de todos os processos que a gente já conversou até aqui, dos que a gente ainda vai conversar, né? Quer dizer, tudo está interferindo no que a gente vai ter ali na solução, né? Então, enfim, à medida que o intemperismo vai avançando, a gente vai perdendo aqueles elementos de baixa carga. E vai ficando cada vez com íons de carga mais alta, né? E aí, se a gente vai conseguir tirar o alumínio, por exemplo, e colocar um cálcio, um potássio no lugar, depende muito dessa questão das concentrações desses elementos, né? No meio, tá? Existe uma lei que se chama Lei de Ação das Massas, né? Geralmente, a preferência, eu vou até voltar um pouquinho aqui, né, pra gente comentar um pouquinho melhor aqui sobre os demais íons. Geralmente a preferência ela vai ser de quem tem carga maior, então alumínio em vez de potássio, em vez de cálcio, né? Mas vamos supor que a gente faz uma adubação muito pesada com potássio. Esse potássio pode retirar o alumínio que está no colóide, embora o alumínio tenha carga mais alta, e entrar no lugar dele, tá? Por quê? Porque existe uma lei que chama Lei de Ação das Massas. Vamos fazer uma analogia assim, é como se fosse uma coisa assim, unidos venceremos. Nós somos mais fracos, porém juntos nós somos mais fortes, né? Então, o potássio, se ele estiver numa concentração baixa, ele jamais vai tirar o alumínio do colóide. Por quê? Porque tem carga 1, o alumínio tem carga 3. Mas se tiver muito potássio em solução, né, como no momento que a gente faz uma adubação, por exemplo, a gente vai ter sim uma certa retirada aí do alumínio e a entrada desse elemento, né, por conta dessa lei, tá? Então, só para vocês saberem que sim, né, existe alguns elementos que são mais absorvidos que outros, e dependendo do que a gente tiver na solução, a gente vai favorecer ou desfavorecer a absorção de alguns elementos químicos, né? E que, embora exista essa ordem, nem sempre as coisas vão acontecer dessa forma, por conta do que a gente acabou de falar, né, da lei de ação das massas, ok? Bom, seguindo aí, né, conversando sobre a interação adsorvente-adsorbado. Um dos pontos que a gente comentou lá, né, foi sobre a distância entre a carga do colóide e a carga do íon, né? Então aqui a gente veio trazendo várias coisas que vão interferir aí na adsorção e desorção. E uma delas foi a distância entre a carga do colóide e o íon, né? E aí, o que eu vou relembrar vocês? Que se a carga está na lâmina tetraedral, né, como em alguns minerais, né, a vermiculita, por exemplo, ela tem, a gente tem vermiculitas que a carga está na lâmina tetraedral,
ela pode fazer ligação de esfera interna com sódio e com amônio, né? Então é uma exceção aí a aquelas argilas 2 para 1, né? É uma exceção em termos de retenção do íon por ligação de esfera interna, tá? Geralmente, como eu já disse, esses minerais, eles fazem ligação de esfera externa, mas em alguns casos específicos a gente pode ter sim ligação de esfera interna devido à proximidade da carga, tá? Na lâmina octaedral, quando a carga está na lâmina octaedral, a ligação é sempre de esfera externa, tá? E quando a gente tem argilas que desenvolvem carga de superfície, aí isso vai depender totalmente de quem é o íon. Então, por exemplo, caulinita e óxido são argilas que desenvolvem carga de superfície. Se a ligação vai ser iônica ou covalente, isso depende do tipo de íon que a gente está falando, né? A gente tem que ir lá na tabela de eletronegatividade e comparar o grupo que está na argila com aquele elemento químico específico para saber que tipo de ligação química que a gente vai ter. Como a gente comentou, né, lá na aula, a química antes da química do solo, tá bom, pessoal? Bom, o tipo de ligação química, né, é um outro ponto importantíssimo quando a gente está pensando aí nessa interação adsorvente-adsorbato, né? Existem íons que eles só fazem ligação de esfera externa. Então, exemplo, cálcio, magnésio, potássio, sódio, cloro, amônio, né? E tem íons que fazem ligação de esfera interna, como exemplo, H+, ou H-, né? O fósforo, flúor, tá? A gente chama esses íons que fazem complexo de esfera interna, né? Que fazem ligação covalente, de íons determinadores de potencial, tá? E os outros de íons indiferentes, quer dizer, eles não mudam, esses íons aqui, olha, eles não mudam as cargas da superfície da argila. Enquanto esses íons aqui mudam, né? Se a gente tiver uma ligação covalente do fósforo aqui, essa carga está bloqueada. Se o H+ entra na caulinita, reagindo, né, com um grupo oxigênio de superfície ali, a carga está bloqueada. Então, são íons determinadores de potencial, esses íons que fazem ligação de esfera interna, certo? Bom, a gente já comentou, né, que quando o íon faz ligação de esfera externa, quanto maior a carga, maior a força de retenção. E também já comentamos a questão do raio hidratado. Gente, uma coisa que vocês precisam começar a ter em mente, né, é a série heliotrópica, né? O que é a série heliotrópica? Ela vai falar sobre a força de atração dos íons com os coloides, né? A gente tem a série catiônica, que vai falar sobre a força de atração desses íons com os coloides de carga negativa, e a gente tem a série aniônica, que vai falar sobre a atração dos coloides de carga positiva com esses elementos aqui, com esses íons aqui. Percebam que a série heliotrópica, ela pode ser variável dependendo do tipo de carga, né? Essa que a gente colocou aqui é pensando em solos de argila 1 para 1 e óxido. Então, solos que têm carga gerada por processo de protonação e desprotonação. Por que que o H+ está vindo em primeiro lugar aqui? Porque o H+, nesse tipo de carga, tá, gente? Prestem atenção no que eu estou dizendo. Se a gente estivesse falando de outra argila, se a gente estivesse falando de uma argila 2 para 1, que não faz ligação covalente com os íons, o H+ não estaria aqui na frente, tá? Mas nas nossas argilas, né, naquelas argilas que tem carga desenvolvida por processo de protonação e desprotonação, o H+ ele vem em primeiro, por conta do tipo de ligação química. E daqui para cá, todos os íons fazem ligação iônica, né? Sendo que quem tem carga mais alta fica mais retido e quem tem carga mais baixa fica menos retido, né? Quem tem raio hidratado maior fica menos retido, né? Magnésio menos retido que cálcio, sódio menos retido que potássio, tá? Da mesma forma funciona a série aniônica, né? Então a gente coloca os fosfatos em primeiro, porque eles sempre fazem ligação do tipo de esfera interna, depois os silicatos, né? Depois os sulfatos, daqui para cá já a gente tem mais ligação iônica, né? O sulfato ainda pode, em algumas situações, fazer ligação covalente também, tá? Ligação de esfera interna, mas esses últimos dois aqui, então, íons que fazem ligação iônica. Bom, além dessa questão da carga, do tipo de ligação que vai afetar a disponibilização de nutrientes, essa interação adsorvente-adsorbato, ela vai mandar um pouco no grau de floculação do solo. O que é isso, né? Existem alguns solos que as argilas estão floculadas. A gente já falou sobre isso, né, na aula sobre fases do solo.
Eu falei para vocês que as argilas nos solos de argila 1 para 1 e óxido, elas se aglutinam, né? Formando estruturas que são do tamanho do grão de areia. Esses grãozinhos que vocês estão vendo aqui, olha, são microagregados de argila. O que é isso? Vários grãos de argila que são atraídos uns aos outros. E eles se aglutinam, né? Eles deixam o solo com essa aparência, né? A gente vê, é como se fosse um solo arenoso, né? A gente olha assim, vê que tem uns grãos maiores, mas não é. É um solo argiloso, só que as argilas estão organizadas de uma forma que vão se formando esses microagregados, né? Quando que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho diferença de carga nas argilas, então, argila oxídica, argila caolinítica, uma com carga positiva, uma com carga negativa, elas se atraem. E também quando a gente tem íons de alta carga ou íons determinadores de potencial. Então, quanto mais íons de alta carga eu tiver, mais floculada a argila vai estar, tá bem? Mais aglutinada, mais aglomerada, vamos dizer assim. A argila vai estar. E isso tem uma importância enorme, inclusive do ponto de vista físico, né? Por que do ponto de vista físico? Porque esse solo, ele vai ter uma macroporosidade boa. E isso vai fazer com que a água passe por ele com uma certa facilidade. Então a gente não tem tanta retenção de água, né? Fica um solo que acaba perdendo mais água. Eu quero que vocês vejam a diferença, né? Desse solo que tem as argilas dessa forma para esse aqui. Interessante que esse solo aqui, olha, tem um teor de argila mais elevado do que esse, mas quando a gente olha, né, não dá essa impressão. Esse solo parece mais argiloso. Por quê? Porque as argilas aqui estão dispersas. Esse solo aqui, gente, ele se chama vertissolo, é um solo muito rico em esmectita, né? E o que a gente está vendo aqui é uma estrutura que se chama estrutura cuneiforme. Nós vamos conversar sobre ela mais para frente, tá? É uma estrutura característica desse tipo de solo. O que eu quero que vocês observem por enquanto? Que aqui as argilas estão dispersas, elas não estão dessa forma, né? Elas não estão organizadas dessa forma, elas estão dispersas. E por conta disso, a gente tem essa aparência aqui do solo, né? A gente fica com um solo com uma aparência mais adensada, é um solo que é mais duro, ele é mais uma trabalhabilidade pior, uma capacidade de retenção de água muito maior, porque a gente não vai ter essa macroporosidade que a gente está vendo aqui, né? As argilas vão estar uma do lado das outras, né? É como se a gente tivesse tudo desse modelo aqui. Então a gente tem só microporos, né? Como se fosse tudo só do jeito que está aqui. A gente só tem praticamente microporos. Eu não tenho esses macroporos que vão fazer com que a gente tenha uma permeabilidade maior desse solo, né? Imaginem se a gente jogasse água aqui em cima e se a gente jogasse água aqui em cima, tá? Aqui a água vai infiltrar muito mais rápido, né? Claro, por conta dessa macroporosidade que a gente tem nesses solos, por conta desses solos terem também uma CTC menor que vai reter menos água, tá? Então a água vai passar por ele com mais facilidade do que ela vai passar aqui. Então só percebam, gente, como que tudo isso é importante. Não é só uma questão da química desse solo, é uma questão da física também. E a física, principalmente para aquele produtor maior, ela tem um papel fundamental, né? É muito complicado para um grande produtor que trabalha sempre com maquinário e tudo mais, ter um solo que ele é mais duro, que é mais complicado de entrar com maquinário, que esse solo aqui é um solo que quando está molhado ele empapa muito, né? Então fica um pouco difícil de trabalhar, muitas vezes a gente tem que usar um trator de esteira para entrar nas áreas que tem esse tipo de solo, quando está muito úmido. E aqui não, aqui por mais que tenha muita chuva, um pouco tempo essa chuva, essa água é drenada pelo macroporo, né? A água gravitacional, né? Que a gente conversou lá na aula sobre a fase líquida do solo, ela vai sendo rapidamente drenada. Porém, ele tem uma capacidade de segurar, uma capacidade de armazenar água muito inferior a esse solo aqui, tá? Então, só para vocês começarem aí a perceber um pouco essas diferenças. Bom, para a gente entender o porquê que isso acontece, a gente precisa entender um pouco como que é o processo de adsorção dos íons na superfície das argilas, né? Então a gente tem uma solução do solo, nessa solução a gente tem ânions, a gente tem cátions, né? A gente tem íons de cargas diferentes. E o que vai acontecer? Se a partícula tem carga negativa, ela vai atrair para perto dela aqueles íons de carga positiva, né? Quanto mais baixa for a carga dos íons que estão aqui,
mais alta vai ser essa espessura aqui da camada, tá? Então a gente vai ter a formação de como se fosse uma camada em volta da partícula de argila, onde vão estar os íons, tá? Perto do colóide, a gente vai ter mais íons com a carga oposta à carga do colóide. Então, se eu tenho colóide de carga negativa, eu vou ter aqui íons de carga positiva, tá? E quanto mais distante a gente vai ficando aqui da superfície, maior vai ser a quantidade de carga negativa e menor vai ser a quantidade de carga positiva. Por quê? Porque essa superfície negativamente carregada, ela vai atrair para ela quem tem carga positiva e vai repelir quem tem carga negativa, né? Até um determinado momento onde a gente já não tem mais a interferência da partícula. Então, a gente tem as partículas de solo e a gente tem a solução. Até uma determinada distância, né? Então, imagine que isso aqui é um grão de argila. Até uma determinada distância, a gente tem um efeito da argila sobre os íons. Depois de uma determinada distância, não tem mais, tá? Então, aqui, a bulk solution que tá aqui, é já a solução do solo, onde eu já não tenho mais interferência. Quer dizer, aqui eu tenho íons de carga positiva e negativa, mas sem muita interferência, né, da carga da superfície da argila. E aqui nessa parte já não, a gente já tem essa interferência, a argila de carga negativa traindo mais aqueles íons de carga positiva e repelindo os de carga negativa, que vão ficar, né, um pouco mais concentrados ali logo depois que a gente passa essa camada aí de carga com mais carga positiva, tá? E qual que é a espessura de influência da carga? Então a gente tem uma argila aqui. Qual que é a espessura? Bom, isso depende, né? Depende de uma série de fatores, essa espessura. E um dos fatores é a concentração de íons na solução do solo. Quanto mais concentrada for a solução do solo, mais curta é a espessura, mais fina é a espessura do que a gente chama de dupla camada difusa, tá? O que é a dupla camada difusa? É justamente essa área de interferência da carga da partícula sobre os íons que estão ficando em volta dela, né? Quando a gente tem, então, uma concentração muito alta de íons, a gente vai anular com mais facilidade a carga da argila. Isso vai fazer com que tenha uma contração do que a gente chama de dupla camada difusa, né? Então, vai estar mais perto da argila. Então, eu tenho uma argila, ela tem uma determinada quantidade de carga. Quanto maior a concentração de íons eu tiver de carga oposta da argila, mais rápido eu vou neutralizar essa carga, né? Acho que é bem tranquilo de entender. Então, mais fina vai ser essa camada. Se eu tiver uma concentração mais baixa de íons em solução, ó, então aqui aqui eu tô com uma concentração de 0,1, aqui eu tô com uma concentração de 0,01, né, de íons em solução. Aí eu vou ter, ao contrário, eu vou ter essa dupla camada difusa um pouco mais estendida, porque é mais raro ter íons em solução, né? E aí a neutralização das cargas da argila, ela vai ser um pouco não tão fácil, comparado quando a gente tem alta quantidade de íons. E aí a dupla camada, ela fica um pouco mais estendida, né? A influência da carga da argila sobre os íons em solução, ela vai ser um pouco maior nesse caso, tá? Bom, então aqui só para mostrar o que acontece, a gente tem duas superfícies negativamente carregadas, atraindo íons de carga positiva, né, e repelindo aqueles íons de carga negativa. Então a gente vê, ó, a concentração de íons de carga positiva é muito maior na superfície da argila e vai diminuindo. Mesma coisa aqui, é muito maior e depois vai diminuindo. E a concentração de íons de carga negativa ao contrário, quanto mais longe da superfície negativa, maior a concentração de íons, tá? Até que a gente chega num ponto aqui, né, que tá mais ou menos igual, a gente já não tem mais essa interferência aí das cargas dos minerais. Bom, esse é um outro modelo, né, da dupla camada, que é quase que um modelo triplo, na verdade. A gente tem, então, aqui representado aqueles íons que fazem ligação de esfera interna, então fósforo, né, H+, com a superfície das argilas 1 para 1, dos óxidos, formando, então, as ligações de esfera interna, né? Depois, a gente tem aqueles íons que vão ser retidos mais por ligação de esfera externa, né? Então, quer dizer, eles estão retidos, mas eles estão com uma molécula de água em volta, né? E aí, depois a gente tem também aqueles íons que estão na solução do solo ali, que não sofrem tanta influência, né? Nessa parte a gente ainda tem uma certa influência, mas que à medida que a gente vai se distanciando, a gente vai chegar num momento, né? Que eu não vou ter tanta influência mais da carga, tá? Então, aqui só representando todas as etapas, né? Uma etapa onde eu tenho uma ligação bem forte,
uma ligação não tão forte, e aqui onde eu tenho ainda alguma influência da carga da argila, mas já bem mais distante, já bem menos, né, do que eu tenho aqui nesses dois compartimentos. Bom, então vamos só listar, né, o que aumenta a dupla camada e o que diminui. Quando a gente aumenta a densidade da carga da partícula, a gente vai aumentar a dupla camada, porque quanto mais carga tiver, maior vai ser o raio de influência dessa carga, né? Quando a gente reduz a valência do íon, então eu tenho aqui uma argila de carga negativa. Se os íons que tiverem em volta forem de valência 3, eles vão neutralizar a carga com mais facilidade do que se eles forem de valência 1. Então, quanto menor a carga, maior a espessura da dupla camada, tá? Quanto menor a concentração de íons em solução, maior a espessura da dupla camada. Quanto menor for o tamanho do contraíon, então vamos supor que o contraíon, a gente tem a gente tem as cargas da argila e essas cargas estão retendo potássio. O tamanho do núcleo do potássio é maior do que o tamanho do núcleo do sódio, né? Então, esse daqui, ele é importante para quando a gente tem íons que têm cargas iguais. Então, se eu for comparar um sistema que eu tenho argilas com a mesma carga, um saturado com potássio e o outro saturado com sódio, aquele sistema saturado com sódio vai ter uma dupla camada um pouco mais estendida. Por quê? Porque a distância do núcleo do sódio para a carga é maior do que a distância do núcleo do potássio para a carga, por conta do raio hidratado desses íons, tá? E aqui eu estou falando exatamente o oposto, né? Então não preciso repetir o que a gente já disse aqui. Vamos pensar agora, vamos tentar fazer esse raciocínio para os solos mais e menos intemperizados. Bom, quanto mais intemperizado é um solo, menor densidade a gente vai ter de carga na partícula, né? Maior quantidade de íons determinadores de potencial. Por quê? Porque a gente tem carga dependente de pH, né? E por ter carga dependente de pH, as cargas são cargas de superfície. As cargas que a gente tem nesse mineral são cargas de superfície. As cargas de superfície, a gente já viu que elas podem fazer ligação covalente, né? Ligação de esfera interna com mais facilidade. Isso vai depender do quê? Vai depender dos íons que estão em solução, mas ela em si, ela tem maior capacidade de fazer ligação covalente, tá? E aí a gente tem H+, né, que vai fazendo ligação covalente, fósforo, e vai diminuindo a carga desses minerais, vai bloqueando a carga dos minerais e vai reduzindo a dupla camada difusa, tá? Então, quanto mais ligação de esfera interna, menor vai ser o tamanho da dupla camada difusa, né? A gente tem cargas de sinais opostos, e isso faz com que uma atraia a outra, né? A gente tem maior proporção relativa de íons de alta carga, então eu tenho proporcionalmente mais alumínio e ferro do que cálcio, magnésio e potássio, né? Nos solos mais intemperizados. Isso vai também fazer com que eu tenha um recolhimento, uma aproximação da dupla camada difusa da partícula do mineral. Então vamos lá, vamos comparar, né? Eu tenho aqui, vamos pegar um solo menos intemperizado. Então ele tem mais carga na argila, mais carga negativa, e aqui eu tenho menos carga. Aqui eu não tenho contraíons, determinadores de potencial praticamente, né? Aqui eu tenho sim, e isso vai reduzir a dupla camada. Então, a dupla camada reduz aqui porque eu tenho menor carga na argila, porque eu tenho mais íons determinadores de potencial, porque eu tenho colóides de sinais opostos, que um acaba atraindo o outro, né? Porque eu tenho maior proporção de alumínio e ferro, tá? O que pode fazer a dupla camada difusa reduzir num solo menos intemperizado? Basicamente, gente, o que pode fazer isso é a gente ter uma maior concentração de íons em solução. Então, quando a gente está num solo que está muito no início do intemperismo, esse solo ele vai ser bem floculado, assim como os solos mais intemperizados. Por que isso vai acontecer? Justamente, né, por conta disso daqui que a gente mostrou, que quando a gente tem uma alta concentração de elementos químicos em solução, a dupla camada, ela contrai. Então, por mais que a gente tenha todos os outros fatores, né, favorecendo o aumento da dupla camada difusa, quando a gente está muito no início do processo do intemperismo, naqueles solos, né, que tem excesso de sais, por exemplo, a dupla camada difusa ela é bem contraída e os solos estão bem floculados, quer dizer, a física do solo é mais tranquila, tá? Passou um pouquinho desse grau de intemperismo, era que a gente avança um pouquinho no grau de intemperismo, que a gente perde aqueles sais que são mais fáceis de lavar, que a concentração da solução do solo, ela diminui um pouquinho,
aí a gente já vai ter solos que estão bem dispersos, né? Então, esse caso desse solo que eu tô na mão aqui, é um caso assim, é um solo menos intemperizado, mas ele não é um solo que tenha excesso de sais, né? Ele não tem a contração da dupla camada difusa pelo excesso de elementos químicos, não, tá? E aí ele acaba sendo um solo que está mais disperso, né? Que as argilas não estão floculadas, não estão organizadas, formando estruturas que são do tamanho do grão de areia. Bom, e por fim, né, a gente também precisa pensar na composição e na atividade dos íons em solução. Eu falei isso no começo, né? Quando a gente tem que ver quem são os íons. Quanto maior for a carga do íon, maior vai ser é, a retenção desse íon, né? O tipo de ligação química que ele faz, tudo isso então vai afetar os processos de adsorção e dessorção, certo? Isso vai afetar, né, como a gente já comentou, a interação adsorvente-adsorbato, mas vai afetar também a disponibilidade de nutrientes na solução do solo. Bom, gente, então é isso, né? A gente vai encerrar aqui esse vídeo e no próximo vídeo eu vou continuar falando, né, sobre a dinâmica de nutrientes no solo, porém a gente vai passar para os outros processos que a gente ainda não comentou, tá certo? Até mais!